Queridos irmãos e irmãs, graça e paz em Cristo, nosso Senhor. Vamos aqui para mais uma devocional, juntos aqui, conectados aqui, para buscarmos a Deus. Na nossa série que trata do passado, colocando o passado no seu devido lugar. Aliás, o tema de hoje é o seu passado, um grande amigo. Pense nisso. Quando, em que situações você pode olhar para o passado e encontrar um grande aliado? É isso que nós vamos começar a abordar hoje. Mas antes mesmo de nós cantarmos, orarmos a Deus e meditarmos na sua bendita palavra, nós vamos, irmãos, precisamos aqui, irmãos, dar alguns avisos das atividades da igreja. Pela graça do bom Deus, estamos retomando as nossas atividades, não é? Algumas ainda continuam online, outras já presenciais, graças a Deus. Uma atividade presencial que teremos o prazer de participar é amanhã, quarta-feira, dia 1º de setembro, às 20 horas, na Betel, teremos o nosso momento devocional. Essa devocional aqui será também presencial e terá transmissão no canal da Betel no YouTube, ao vivo. Então, às 20 horas, você vai poder, se não puder estar na igreja, vai poder participar também conosco. Agora, como a gente tem dito, irmãos, a participação presencial, ela é sem comparação, ela é muito melhor. E se você puder estar, então, amanhã, todos juntos, orando a Deus ali na igreja, será abençoador. E para quem não vai poder ir, como eu disse, será transmitido também. E no final desse momento, dessa meia hora de devocional, a transmissão vai ser encerrada para que você ore na sua casa. E os que estiverem na igreja conosco estarão em oração ali, joelhos dobrados na presença do nosso Deus. E eu quero também dar mais um aviso, falando da retomada do estudo bíblico dos homens, baseado naquele livro Mentiras em que os Homens Acreditam e a Verdade que os Liberta. Tivemos que dar uma parada estratégica nas últimas semanas, mas agora vamos retornar. Nosso irmão Alexandre Thomas nos auxiliará, estando à frente do estudo, o que para nós é uma grande bênção tê-lo ali pilotando essa atividade com os irmãos. E lembrando, irmãos, que este é um estudo para todos os homens, ou melhor, para homens de todas as faixas etárias, né? É para adolescentes, é para jovens, é para adultos, como diz o gaúcho, um baita livro, e temos muito a aprender com esse estudo. Nessa sexta-feira, então, a retomada desses estudos online ainda, né? Às 20h30, horário especial nesta retomada, e depois serão dadas aí as novas instruções, tá bom? Você que é homem, esteja conectado toda sexta-feira, ou melhor, quinzenal, mas repito, as informações serão repassadas e vale a pena você participar para o seu crescimento, e isso vai abençoar a sua família, vai abençoar a igreja, eu não tenho dúvidas disso. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos cantar um hino que fala muito conosco, segurança e alegria. O que é que mais a gente precisa, não é? Segurança e alegria. E no 144 do Inário, Novo Cântico, que segurança tenho em Jesus. Que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Inteiramente
senti anjos descendo, trazendo os céus provas da graça que vem de Deus. Conta esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conta esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Firmado em Cristo, no seu amor, estou contente em meu Salvador, esperançoso hei de viver por Jesus Cristo, por seu poder. Conta esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Ó Deus, nosso Pai, obrigado a Deus porque vemos as provas da Tua graça sendo ministradas a nós pelo Teu Santo Espírito, ó Deus, por Tua providência bendita, ó Deus. É o Teu cuidado, a Tua bondade, o Teu amor, a Tua graça em ação em favor de nós pecadores. Muito obrigado, ó Deus. Isso nos traz realmente segurança e alegria em dias maus, em tempos difíceis. Ó Deus, agora abre o nosso entendimento, nós te rogamos, ó Pai, para que possamos entender, não apenas ouvir com os ouvidos físicos, mas ouvir, ó Deus, espiritualmente falando, atendendo, ó Deus, a Tua orientação, assimilando, ó Deus, o Teu ensino, e para que possamos praticar e assim, ó Deus, sermos dirigidos, abençoados, ó Deus, pelo Senhor. Ó Deus, dirige as nossas vidas por meio da Tua palavra, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, verso 24 em diante. Primeiro livro de Samuel, abra lá, capítulo 17, verso 24 ao 40. Eu creio que ao mencionar a referência bíblica, você já sabe qual é o nosso texto básico, do que se trata, não é? Estamos falando aqui de Davi sendo enviado ali, aonde estava o gigante Golias, que estava afrontando os exércitos israelitas, e vamos ver aqui como é que esse jovem, temente a Deus, se portou diante deste desafio, à luz do nosso tema, o tema de hoje, seu passado, um grande amigo. Repetindo o primeiro livro de Samuel, capítulo 17, a partir do verso 24, nos diz assim: todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente, e diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei o acumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e à casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como dantes.
Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão, um urso, e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele, o feri e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais a Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Tomou seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Meus irmãos, poderia Deus ter nos feito de forma diferente daquela que nós fomos criados. Deus poderia ter nos feito sem a capacidade de lembrar. Ele não poderia ter nos criado assim? Cada dia poderia ser literalmente um novo dia, sem lembranças, sem passado, sem bagagem, não é? Tem até aquele filme Como se Fosse a Primeira Vez, você deve ter assistido, em que a mulher perde a memória todos os dias, né? Ao acordar, quando ela acorda, ela não se lembra, e o namorado, futuro marido, a ajuda a reconstruir todos os dias também a lembrança da vida toda dela. Agora, pensando na nossa vida de cada dia, a nossa vida real, Deus poderia sim ter nos feito dessa forma, sem memória. Imagine. Mas será que isso tornaria a vida melhor? Será, irmãos, que se você pudesse passar por um dispositivo similar a um detector de metais daquele de aeroporto, mas que apagasse o seu passado, os efeitos do passado sobre você hoje, você faria isso? E será que isso melhoraria a sua vida? Esse é o ponto, né? Será que o passado em seu todo é uma coisa ruim, sempre ruim? Estaríamos melhores se pudéssemos apagá-lo completamente das nossas memórias, se conseguíssemos barrar o impacto que o passado tem sobre nossas vidas ainda hoje? Pense nisso, irmão. Será que isso serviria como nosso aliado? Eu creio, irmãos, que a resposta é não. Não, se permitirmos que a palavra de Deus nos guie. A Bíblia nos dá muitas razões pelas quais o passado pode estar situado ali entre os nossos melhores amigos. O passado, esse companheiro silencioso, ele deve nos servir da maneira que Deus o projetou, não é? Talvez haja elementos do seu passado que sejam como uma boa amizade esperando para ser cultivada. O que eu quero dizer é que o seu passado pode sim ser um grande amigo seu. E a pergunta é, quando? É isso que a gente vai começar a analisar hoje. Quando você precisa de força e confiança, o seu passado pode ser um grande aliado. Você precisa de força e segurança, força e confiança? É provável que você esteja familiarizado com o texto que nós lemos, o relato bíblico do encontro entre Davi e Golias, aqui em 1 Samuel capítulo 17. Os exércitos de Israel estavam frente a frente com os seus arqui-inimigos, né, os filisteus, e a cada manhã e a cada tarde também o guerreiro gigante chamado Golias saía para atormentar os israelitas, se oferecendo para lutar contra qualquer homem que eles enviassem. E a proposta era que se Golias perdesse, os filisteus se tornariam servos de Israel, mas se Golias ganhasse,
Israel é que seria escravizado por eles. O texto de 1 Samuel 17:11 registra esse relato nesses termos: ouvindo Saul e todo o Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Você certamente já se deparou com um desafio como esse, ou semelhante a esse, parecido com esse, algo que lhe parecia assim insuperável. A maioria de nós, irmãos, sabe muito bem o que significa espantar-se, temer muito, por causa de um desafio do tamanho de Golias aqui. Entretanto, o texto sagrado, o texto que nós lemos, mostra que a cena mudou. O jovem Davi é enviado por seu pai para ver seus irmãos mais velhos que estavam ali na frente da batalha, né? E na providência de Deus, Davi chegou assim que Golias saiu para oferecer a sua dose matinal de insultos. E diz o texto que Davi ouviu as palavras de Golias, e esse ouviu não foi apenas um ouvir com os ouvidos, né? Mas ele tomou para si aquele desafio. Ele ficou abismado de ver que os homens de seu país estavam temendo grandemente. O irmão mais velho de Davi, aliás, Eliabe, embaraçado talvez por seu próprio medo, né? E por sua própria passividade, ele tentou aliviar a sua culpa fazendo o quê? Silenciando o seu irmão mais novo e dizendo assim para Davi: por que você desceu aqui? E com quem que ficou aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu bem conheço a tua presunção, a tua maldade. E a resposta humilhante do rei Saul à proposta de Davi de lutar contra Golias também foi insultante, foi igualmente insultante, porque não apenas Eliabe, o irmão mais velho de Davi, o desprezou, como também o próprio rei Saul, dizendo assim: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele. Você é ainda moço, ele é guerreiro desde que ele era moço. Imagine então, irmãos, o impacto que essas palavras negativas de Golias, né, de Eliabe também, do próprio rei Saul, poderiam ter sobre esse jovem pastor de ovelhas. No entanto, como eu disse, a cena mudou. E mudou porque esse jovenzinho olhou para o passado e viu que o seu passado podia ser um grande aliado dele. E contra todos os prognósticos, Davi apresentou ao rei e ao seu próprio irmão um poderoso companheiro. Repito, o seu passado. As palavras de Davi foram estas, registradas aí a partir do verso 34. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. O que nós temos aqui, irmãos? De forma intencional, consciente, Davi se lembrou. Isso tem a ver com o passado. O passado como sendo amigo. Davi evocou as bênçãos de Deus no passado. Ele extraiu força, coragem das memórias de vitórias anteriores que Deus lhe havia concedido. Vejam que o relato dele aqui a Saul é que quando veio um leão e um urso ali para tomar um cordeiro do rebanho, ele mesmo se levantou, ele o feriu, ele o matou, mas ele não separa isso da ação de Deus, não é? Ele fala: olha, Deus é que me deu forças, Deus é que me concedeu essa vitória e Deus é quem me dará a vitória agora também, a exemplo do que houve no passado. Irmãos, Davi tinha aprendido a cultivar um relacionamento correto com o seu passado. É por isso que frequentemente nos Salmos, e você se lembra com certeza, né, que a maioria dos salmos foi escrita pelo rei Davi. É interessante a gente ver esse homem relembrando as bênçãos de Deus justamente no passado, especialmente em situações que nós poderíamos assim intitular de situações negativas, situações traumáticas. Leia os salmos e você vai ver Davi olhando para o passado como um amigo por causa do rastro
dele, provando do amor, da graça de Deus, né? Por causa daquilo que Deus já tinha feito em sua vida. Davi se maravilha descrevendo o caráter de Deus, descrevendo a ação de Deus, falando sobre como Deus o conduziu, jubilando nas obras do Senhor. Então, para Davi, o passado era o seu amigo. Você já fez isso? Já reuniu na sua mente uma lista das vezes que Deus o fortaleceu, que Deus o ajudou em dias passados? Você pode falar de seus ursos e leões, de maneira a estar preparado quando um novo desafio, quando um novo gigante surgir. Pode olhar para o passado e dizer, como disse, por exemplo, o profeta Samuel: até aqui nos ajudou o Senhor. E isso então era fruto de olhar para o passado como um amigo e apontava para um futuro de segurança, de força, não é? De dependência de Deus, e por isso segurança e força. Quando você precisa de força e confiança, o passado, seu passado pode ser um grande aliado. Pense nisso, sinceramente, seriamente, e busque ao Senhor em oração, depositando ali os seus desafios presentes. Olhando para esses desafios presentes, à luz dos desafios passados, à luz da boa mão de Deus com você. Vamos fazer isso então, irmãos, em família agora. Que Deus o abençoe muito em todas as áreas. Um fraterno abraço e até o nosso próximo estudo, se Deus quiser.